Bom, pessoal, sou o professor Dantas, da Universidade de Brasília. Desenvolvi aqui esse canal para dar suporte às aulas da disciplina de auditoria. Hoje, vamos falar sobre julgamentos complexos de auditoria. Na realidade, nós já fizemos 2 vídeos com 2 tópicos, né? Já discutimos julgamentos complexos em relação à natureza das contas, já está no canal aí. Depois fizemos um sobre julgamentos complexos em relação à materialidade, e hoje nós vamos discutir esses julgamentos em relação a deficiências de controle interno, né? Quando o auditor precisa, eventualmente, opinar sobre o controle interno. Vamos começar discutindo um caso, né? Está no nosso livro-texto. É um pronunciamento extraído do relatório anual e do formulário 10K da Paul Incorporation, né? Quer dizer, para 2007. Representa a avaliação feita pela administração quanto à qualidade do controle interno da divulgação financeira. Ou seja, aqui é o posicionamento da própria administração sobre a qualidade do controle interno, voltado especificamente para a divulgação financeira, mas que serve de boa referência da subjetividade envolvida no julgamento por parte do auditor para concluir se o controle interno efetivamente é bom ou não, né? Então, é o seguinte, o que aqui escreveu a administração? Uma deficiência material é uma deficiência ou uma combinação de deficiências de controle interno da divulgação financeira, tal que produza uma possibilidade razoável de que uma incorreção material nas demonstrações financeiras anuais ou intermediárias da companhia não seja impedida ou detectada tempestivamente. Ou seja, o que aqui está dizendo? Quer dizer, o que é um problema de controle interno em relação à divulgação financeira? É quando aquela deficiência produz uma possibilidade razoável de que erros ou fraudes de divulgação financeira passem nessa demonstração. Então, essa é a perspectiva, o conceito do que ele está definindo como uma deficiência material. Ou seja, se o controle interno permitir que esse tipo de problema passe, é porque o controle interno tem uma deficiência material. A deficiência material a seguir foi identificada em 31/7/2007. Aí ele vai contar um caso, né? A companhia carecia de um exame periódico que permitisse garantir que o impacto de certas transações entre subsidiárias em termos de imposto de renda fosse adequadamente considerado. Ou seja, eu tenho transações entre subsidiárias e tem regras tributárias específicas nessas transações, e aí o controle interno teria, para ser efetivo, ele teria que identificar e tratar adequadamente essas assimetrias, essas diferenças, essas particularidades nessas transações. A entidade reapresentou suas demonstrações financeiras consolidadas, anteriormente divulgadas para cada um dos 8 exercícios fiscais anuais no período encerrado em 31/7/2006. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, olha, eu tive que reapresentar 8 demonstrações anuais. 8 demonstrações anuais. E demonstrações trimestrais encerradas em 31/10/2006, 31/1/2007 e 30/4/2007, para corrigir os valores divulgados relativos à provisão para IR, às despesas de juros, aos tributos a pagar e aos ativos e passivos fiscais diferidos em tais demonstrações financeiras consolidadas. E aí qual é a conclusão? Claro que o controle interno, nesse caso, tinha uma deficiência material relevante, uma deficiência importante, que permitiu que problemas dessa natureza passassem durante 8 anos. Então, isso aqui é um exemplo de que, mais do que uma questão do erro, é uma deficiência da estrutura de informações. Tá bom? Então, o que é um bom controle interno para fins de divulgação financeira? É um controle interno que não permita que problemas como esse apareçam. E aí a gente vai lembrar que naquelas responsabilidades iniciais da administração, quando de um trabalho de auditoria, uma das responsabilidades que a administração assume é a instituição de controle internos que não permitam que situações como essa aconteçam.
Eu, auditor, quando estou fazendo auditoria, eu tenho a responsabilidade de avaliar o controle interno, mas a administração tem a responsabilidade preliminar de implantar e de avaliar também. Ela tem que gerenciar, monitorar esse controle interno. E eu, como auditor, eu também tenho a responsabilidade de avaliar se ele está sendo efetivo. Tá bom? Então, assim, por exemplo, como é que se dá esses julgamentos, né? Quer dizer, elementos importantes na definição de deficiências relevantes no controle interno. Então, a materialidade das deficiências está diretamente vinculada à possibilidade de distorções materiais nas demonstrações. Ou seja, se eu tiver um problema de controle interno, mas se esse problema do controle interno não é suficiente para produzir distorções materiais nas demonstrações, esse problema não é material. Mas se essa fragilidade, esse problema de controle interno, essa deficiência de controle interno, cria a possibilidade de produzir distorções materiais nas demonstrações financeiras, essa deficiência ela é material. Esse é o primeiro grande referência que está naquele comunicado que a gente viu no caso. Uma distorção material nas demonstrações implica fortemente a existência de uma deficiência relevante do controle. Olha só, eu estou dizendo o seguinte. Primeiro, uma deficiência de controle interno, ela só será material se ela produzir distorções nas demonstrações financeiras, de forma material. Por outro lado, se eu tenho uma demonstração financeira que tem distorção material, nem olhei, assim, se você identifica um caso, olha só, não, foi descoberto uma divulgação fraudulenta, distorção material na divulgação financeira, você identificou isso? Claramente o controle interno já falhou. Porque o controle interno não deveria ter permitido isso. Pode ser que o controle interno não falhou sozinho, pode ser que o auditor também tenha falhado. São outros 500. Mas o controle interno já falhou. Então, se eu tiver distorções materiais, controle interno é ruim, por definição. Um controle interno ruim não necessariamente vai chegar a distorção. Cria a possibilidade de distorções nas demonstrações. Mas, por um acidente, por sorte, pode até não produzir. Mas o inverso é verdadeiro. Se eu tiver distorção material na demonstração, o controle interno é ruim. Não precisa ocorrer uma distorção material para que haja distorções relevantes no controle interno. É aquele caso, né? Por exemplo, eu posso ter um controle interno ruim, muito ruim, relevantemente ruim, materialmente ruim, e eventualmente ainda não ter uma distorção material nas demonstrações, mas o risco está ali o tempo todo. Agora, se eu tiver uma distorção material nas demonstrações, crave, o controle interno é frágil, é ruim. Tá bom? Critérios críticos para você concluir, avaliar a materialidade de deficiência no controle interno. O primeiro critério que você deve utilizar para concluir se o controle interno é materialmente ruim é identificar a questão do ambiente de controle. No COSO, a gente tem aqueles componentes do controle interno, né? Quer dizer, então, o primeiro deles é exatamente o ambiente de controle. O que é o ambiente de controle? É a estrutura, é a forma como se organiza, é a política, é o comprometimento com a ética. Então, assim, por exemplo, quando a falha, você identifica uma falha, uma deficiência nesse item da estrutura do controle interno do COSO, isso por si só já é um problema grave. Por exemplo, se você, ao examinar o controle interno, conclui que os diretores da empresa, eles são escolhidos, assim, por exemplo, são só os filhos do dono que não têm formação robusta, adequada para o perfil que eles estão filho do controlador majoritário, né, do acionista majoritário. Então, por exemplo, se você identifica a situação dessa natureza, por definição, o controle interno é ruim.
Porque daqui para cima é o exemplo. Daqui para cima, e até pelo fato deles não terem a formação adequada, daqui de cima, eles vão conduzir a empresa e o funcionamento da empresa vai estar comprometido pela deficiência que é deles. Né? Quer dizer, se não existe um comportamento ético, quem assistiu aquele filme da Emma, Os Mais Espertos da Sala, que eu recomendo fortemente, né? Quer dizer, quando acontece o primeiro caso, ainda nos anos 80, que uns operadores lá cometem uma fraude para melhorar a performance, aí no outro dia eles recebem o cumprimento do chefão. Que exemplo você deu? A partir dali estava valendo tudo. E é o começo da derrocada final, ou seja, o ambiente está comprometido. Quando o problema é do ambiente de controle, tudo mais daqui para baixo tende a ter problema. Então, isso é uma deficiência relevante. Então, deficiências em componentes específicos do ambiente de controle exercem efeito profundo sobre o processo de divulgação financeira. Claro. As pessoas não têm mérito, não têm preparo, a relação não é profissional, é o compadrio. Tudo isso vai comprometendo tudo, pessoal. Todas as relações aqui embaixo elas estão sendo comprometidas. E vai afetar a divulgação financeira, certamente. Repetição do processo. Se uma deficiência pudesse repetir, tal como num processo informatizado, é mais provável que seja material. Então, por exemplo, você está fazendo auditoria na empresa, identificou que tem uma fragilidade no processo de recebimento, controle e baixa de estoque. E é uma empresa comercial, compra, vende, compra, vende, compra, vende, compra, vende. Se a empresa comercial, o controle de estoque tem que funcionar quase que à perfeição. Claro que perfeito não existe. Mas se eu identifico uma deficiência lá, isso tende a ser material, a ser importante. Por quê? Porque a repetição dos processos tende a gerar divergências de natureza relevante. Então, se por exemplo, eu estou pegando o caso do estoque, que é um exemplo mais claro, mas poderia ser nas vendas, qualquer coisa que tenha essa lógica da repetição. Tá bom? Os volumes de transações afetadas. O auditor precisa medir a porcentagem de falhas de controle multiplicada pelo tamanho médio das transações para determinar se essas distorções são materiais. Aqui eu tenho aquele caso. Não. Tem poucas transações, mas tem poucas transações de valores muito importantes. Lembra quando a gente discutiu aqui sobre dívidas? Os passivos de longo prazo? As operações de natureza societária, arranjo societário, são operações que ocorrem, são poucas transações que ocorrem, mas elas são de volume, de valor muito elevado. Então, se o controle interno ali, apesar de serem poucas transações, é meio que o inverso do item 2. No item 2, eu posso ter valores de pequena monta, mas repetido, 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 repetido. Volume muito grande de transações, ele tende a produzir distorções. Segundo, eu tenho poucas transações, mas elas são de valores muito importantes. Tende a produzir distorções relevantes. A complexidade subjetiva da conta, e a gente viu no primeiro bloco, na auditoria em relação à natureza das contas. Quanto mais complexo e subjetivo for o saldo de uma conta, mais provável é que a deficiência seja relevante. Então, por exemplo, olha só, pessoal, a estrutura de controle interno em relação ao reconhecimento de contingências. Eu tenho que ter um controle interno muito bom para julgar a probabilidade de perdas provável, possível, remota, e para eventualmente estimar o valor se ela for provável. Mas isso tem a ver com controle interno, isso não é julgamento? Claro, o julgamento tem que ser objeto de controle. Aí é que tem que ter objeto de controle. Quanto mais julgamento, mais controle interno. Uma estrutura de governança que passa por referências, por exemplo, uma área faz, a outra avalia, a outra opina, a outra decide. Se a estrutura de controle interno justificar qualquer uma dessas decisões,
quanto mais subjetividade, maior risco, pessoal. E que, portanto, qual é a primeira resposta? É controle. É governança do processo. Tá bom? Então, complexidade, subjetividade dá conta. Ineficácia da supervisão e governança. A ausência de supervisão pelo Conselho de Administração, Comitê de Auditoria, por exemplo, se o Conselho de Administração não tiver preocupação em avaliar o que está sendo executado da diretoria executiva para baixo, como é que estão sendo realizadas as transações, se suas determinações estão sendo cumpridas, se o Comitê de Auditoria tem conhecimento técnico suficiente e atua de forma efetiva para assegurar que os mecanismos de controle de auditoria interna, de auditoria independente, efetivamente funcionem para melhorar a governança da entidade. Se esses dois órgãos são absolutamente vitais para o funcionamento da entidade. Se esses dois órgãos forem relapsos, se a formação deles não for de pessoas que tenham capacidade de contribuir com essa atuação de supervisão e governança, é aquela coisa que eu estou reforçando aqui, aquele primeiro bloco lá do ambiente de controle. É exatamente isso. Isso tende a ser importante. Existência de controles compensatórios. Aqui eu venho meio de dar uma compensada na coisa. Ou seja, na avaliação da efetividade do controle, eu posso ter alguns controles compensatórios que possam, assim, eu não tenho um controle bom, mas eu instituí alguns mecanismos que dão uma amenizada. Eu, auditor, tenho que considerar isso. Isso pode reduzir a gravidade do problema que eu identifiquei. Então, outros controles que possam compensar a deficiência de um controle pode tornar a deficiência original menos propensa a ser considerada material. Por exemplo, lá naqueles mecanismos, eu não tenho um mecanismo de controle, o procedimento de controle em relação às transações societárias, né, transações de capital, ou emissão de instrumentos de dívida, assim, por exemplo, não tem um controle muito forte, mas eu tenho uma lógica de governança, de autorizações e de revisões e de aprovações que, de certa forma, mitiga. Ou seja, o problema tem que ser, assim, ele teria que passar em diversos órgãos, ou seja, você dá uma amenizada. O bom seria que já saísse, já tivesse uma área aqui competente que lidasse de forma apropriada com aquele problema. Mas eu tenho alguns efeitos compensatórios que estão uma amenizada. Então, ou seja, eu tenho um problema, mas esses efeitos compensatórios amenizou e, eventualmente, aquilo pode não ser material. Inicialmente era, mas, dados esses efeitos, esses controles compensatórios, deu uma amenizada. E solução de deficiência de controle. É muito importante, assim, por exemplo, às vezes a gente faz a avaliação do controle durante o ano, aliás, antes, é uma das primeiras coisas que a gente começa a fazer, é testar, avaliar os controles. Aí você tem aquela coisa daquela carga do controle, só que quando se chegou dezembro, aqueles problemas de controle que você identificou lá em julho, eventualmente já podem ter sido tratados, corrigidos. Então, você tem que considerar que não é mais aquele fato que você deixou lá em julho. Em dezembro já é diferente. Então, você tem que considerar esses efeitos antes de concluir de que o controle é ruim, porque o controle era ruim. Eventualmente, agora o controle ficou bom. Então, você tem que dar uma revisada nesse tipo de situação. E aí a gente pode concluir, pessoal, assim, por exemplo, a probabilidade de eu avaliar que o controle, a deficiência de controle é material, ela tem esses dois pesos, né? Eu tenho fatores que aumentam a probabilidade dele ser um problema relevante e tenho fatores que diminuem a probabilidade dele ser relevante. Quais são os problemas que aumentam a probabilidade dele ser relevante? Se o problema tem a ver com o ambiente de controle, que é a base, é o alicerce da estrutura de governança e de controle da entidade. Se o problema
está relacionado à repetição de transações. O exemplo que eu coloquei ali do controle de estoque, um problema no sistema de controle de estoque, ele tende a ser um problema relevante, dada a recorrência dele. Ao volume de transações, mesmo que eu tenha poucas transações, mas de grande valor, eventualmente, assim, quais são as transações importantes que transitam nesse ambiente? O controle, isso aqui é frágil. Mas as transações delas são irrelevantes. Precisa ser tratado, mas não é suficiente para eu chegar agora e dizer que o controle, a estrutura de controle é materialmente ruim. Por outro lado, se as transações foram relevantes, esse controle tem que ser aprimorado. Complexidade, subjetividade das transações, a gente já repetiu o exemplo ali das contingências, né? E a gente, aqui no nosso primeiro tópico lá, primeiro grupo, primeiro vídeo de julgamentos complexos em auditoria, reforça esse aspecto. E a ineficiência de supervisão, né, e governança por parte do Conselho de Administração, do Comitê de Auditoria. Fatores como esse, se eu identificar esse tipo de problema, tendo a achar que ele é material. Por outro lado, eu tenho os fatores que diminuem a probabilidade, que é a existência desses controles compensatórios e aqueles fatos de que eu identifiquei o problema, mas as soluções aconteceram, os controles foram aprimorados até o final do exercício. E aí reduz a probabilidade de eu considerar problemas de natureza material. Na realidade, algum deles já nem existe mais, porque ele já foi corrigido. Tá? Então, pessoal, aqui com isso a gente termina o nosso terceiro vídeo sobre julgamentos complexos em auditoria. Fica faltando apenas em relação à mensuração do valor justo, né? Então, nosso último vídeo sobre julgamentos complexos em auditoria será sobre auditoria do valor justo. Até mais, pessoal.